é Thalita e hoje eu vim aqui rapidinho pra gente conversar sobre uma leitura que eu fiz que talvez me deixou um pouco perturbada, que eu acho que essa pessoa que escreveu esse livro aí talvez, né, foi um pouco cruel com a gente, de vez em quando as narrativas meio pesada, mas vamos falar sobre isso. Contextualizando rapidamente, eu pretendo esse ano, como eu pretendi ano passado, não cumprir, by the way, mas aí deixa pra lá, porque você não precisa ficar lembrando pras pessoas que você não cumpriu suas metas, Thalita, você não precisa fazer isso. A gente vai tentar aqui fazer o quê? Aquele negócio da resenha dos livros que a gente lê esse ano. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre O Sorriso da Hiena, que foi escrito pelo Gustavo Ávila, que é esse jovenzinho maravilhoso, com essa cabeça assim linda para escrever psicopatas, que nossa senhora, né? O Sorriso da Hiena foi lançado pela Verus Editora. O Gustavo ele já tinha lançado esse livro anteriormente, de forma independente, mas o livro fez um boom e um barulho tão grande, todo mundo gostou tanto que a editora acabou contratando o Gustavo para ser autor dela e ele já está escrevendo um novo livro, inclusive. Vamos lá, vamos devagar, vamos começar a falar sobre O Sorriso da Hiena, que foi lançado em 2017 e eu li como meu primeira leitura deste ano. E ele vai contar a história de um caso um pouco diferente aqui. São 3 personagens centrais nessa história. A gente tem a visão do psicopata em si, que é a pessoa que está fazendo alguns crimes pela cidade, e os crimes eles são muito bem premeditados, eles têm toda uma sincronia com tudo que tem que acontecer e eles são sempre feitos da mesma forma. A gente também tem a visão de um psicólogo que vai tratar essas crianças, né, que estão sobrevivendo a esses assassinatos tão cruéis pela cidade, e também vamos acompanhar a visão do detetive que está sendo a pessoa responsável por resolver este caso tão enigmático que está acontecendo. Nesse caso aqui, a gente vai participar da visão de cada um deles e isso vai permitir que a gente consiga montar o quebra-cabeça e tentar entender também sozinho certas coisas, né? Aqui a gente tem um questionamento muito importante nesse livro, que é a questão de: será que os fins realmente justificam os meios? Um psicólogo que escreveu há uns anos atrás uma tese sobre o que é o mal e por que o mal nasce, por que as pessoas cometem crimes, crianças que perderam os pais de forma violenta, crianças que tiveram uma vida muito violenta e muito triste. O que acontece com essas crianças quando elas crescem? Será que elas viram também assassinos? Será que elas viram outra pessoa, né? A gente tende sempre a achar que as crianças são muito puras e tal. E se essa criança tiver sofrido um trauma muito grande, tiver vivenciado uma violência muito absurda, será que isso faz com que essa criança mude de uma forma tão absurda também, que faça com que ela cometa os mesmos crimes? Então, isso foi meio que o estudo desse psicólogo. Mas é um estudo muito restrito, porque ele tem pouco tempo para poder fazer esse estudo. Isso até o momento em que ele recebe uma grande oportunidade de participar de um novo estudo em que uma pessoa está disposta a provocar esse trauma violento nas crianças para que ele possa realmente acompanhar o desenvolvimento delas e ver se elas se formam como novos assassinos, sim ou não. Esse psicólogo acaba aceitando essa missão, né? E aí a gente vai participar um pouco dos questionamentos dele, as formas com que ele faz para justificar esse aceite dele, né? E aí a gente também vai acompanhar a visão do nosso querido detetive, que foi um dos personagens que eu mais gostei do livro. Ele tem espectro autista e ele acaba virando um super detetive maravilhoso. Ele consegue formular hipóteses muito mais assertivas. Ele é maravilhoso. É muito interessante a forma com que a cabeça dele funciona. Os toquezinhos que ele tem são hilários, são muito legais. Ele tem uma frase que ele vai falar durante todo o livro, porque tem certas pessoas que não entendem certas manias que ele tem, então é muito legal. Chega um momento que você já fala a frase antes dele mesmo pronunciar. Então é bem interessante porque você se conecta com os personagens de uma forma, às vezes de uma forma desagradável, como a forma do psicólogo, né, e do psicopata, que você tenta entender o lado deles, mas muitas vezes muito interessante, como é a parte do detetive. No decorrer do livro, a gente vai ser exposto, né, a algumas cenas de violência, que ele vai explicar como o crime acontece.
e nessa parte às vezes é um pouco dolorido e um pouco enjoativo você imaginar tudo aquilo que ele está falando. Ao mesmo tempo, isso acaba trazendo uma carga maior, né, uma carga mais pesada, o que pesa muito mais na hora que o psicólogo, né, precisa tomar a decisão dele de participar ou não desse estudo. Então, assim, é muito legal, é muito interessante, eu gostei muito desse livro e principalmente eu achei que o final dele foi um final bastante corajoso, né, para um autor escrever. E ao mesmo tempo a gente se sente um pouco em dúvida, sabe? É um final, não é um final aberto, mas é um final aberto. Vamos falar de uma forma que ninguém vai entender. Ele é um final que ele se propõe a ser fechado, mas você como espectador, pelo menos eu como espectador, não consegui fazer com que ele ficasse fechado porque não consegui ter certeza em cima daquilo. Então é uma coisa que é um livro que quando termina você fica remoendo um pouco ainda certas questões, remoendo o final e principalmente te traz um gosto meio amargo na boca, né? De que, cara, nossa, será que deveria ter sido assim? Não deveria ter sido assim? Eu não quero dar spoiler sobre a leitura, mas me deixou com um gostinho bem ruim, mas de uma forma muito verdadeira, digamos assim. Eu gostei muito dessa leitura, recomendo para as pessoas que gostam de livros de detetives, de livros de suspense e que tenham essas temáticas, né, de pessoas problemáticas, como os psicopatas, porque foi bem interessante e bem legal a forma como ele foi construído. Eu não conheço muitos autores brasileiros que tenham escrito livros assim, então eu gostei muito da leitura do Gustavo, acho que ele escreve muito bem. E o mais legal é que, assim, o Audible, né, eu fiz um vídeo aqui falando sobre 3 aplicativos para você ouvir livros, né? E um deles era o Audible, sendo que o Audible tinha muitos livros em inglês. Mas agora o Audible já está com vários livros em português, inclusive O Sorriso da Hiena está lá para ser comprado e ouvido, né? Eu não sei se é uma boa ideia ouvir as cenas do crime, porque se lendo já dói, imagina ouvindo, mas fica a critério aí de quem quiser. Eu dei 4,5 estrelas para esse livro e eu achei que ele foi uma leitura excelente e recomendo a todos que gostem dessas temáticas. Me conta aqui embaixo se você já leu esse livro, o que você achou ou se você ficou com vontade de conhecer essa leitura maravilhosa do Gustavo. Eu espero que vocês tenham gostado deste livro e deste vídeo. Se gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo, gente! Tchau, tchau!